a regra básica para se criticar alguma coisa na obra de Deus é quando você está fazendo a obra de Deus, você está sendo usado, conhece o assunto e você então critica este assunto. Esta é a regra básica. O apóstolo Paulo poderia falar a respeito dos dons para os coríntios. Por quê? Porque se nós estudarmos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que todos os dons do Espírito Santo operavam na vida de Paulo. Então, ele poderia criticar os coríntios, dar aí para eles conselhos a respeito dos dons, que é o que nós vamos estudar sobre 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons espirituais. E o apóstolo Paulo então diz para os coríntios, a igreja em que estava na cidade de Corinto, ele diz: olha, acerca dos dons espirituais eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês aí sejam usados pelo Espírito Santo ignorantemente, sem saber o que estão fazendo, como agir, como regular aí esses dons, a operação desses dons. Senão a igreja vai virar uma bagunça. Então tem que haver o que na igreja? Líderes equilibrados e que são usados, senão não terão respeito dos demais. Então líderes que são usados em dons do Espírito Santo, para que esses líderes possam regulamentar e aí corrigir os exageros que existem por parte daqueles que são usados. É isso que o apóstolo Paulo estava fazendo. Como ele conhecia todos os dons, como ele tinha na prática de vida dele os dons em operação, então ele chegou para aconselhar, escreveu aos coríntios para aconselhá-los como regulamentar aí a operação desses dons. Então, por exemplo, na profecia ele disse: olha, no mesmo culto, então 2, no máximo 3 pessoas vão profetizar e os outros vão ouvir. Agora ele diz, não é para os 3 profetizar ao mesmo tempo também. É um depois do outro. E ele diz, olha, na igreja todos podem profetizar, um depois do outro. Agora, numa mesma reunião, no mesmo culto, 2, no máximo 3. Então a pessoa é usada para profetizar, ele não tem mais a mensagem, outro começa. Então ele parou, o outro começa. Pronto, no máximo 3. Sobre línguas, ele disse, olha, vocês podem falar no momento de alegria, todos falando em línguas, você glorifica a Deus, exalta a Deus, é uma maravilha. Então nesse momento todos podem falar em línguas de toda altura, ou voz baixa, ou voz média, não tem problema. É um barulho mesmo. Mas ele diz, olha, quando a palavra de Deus estiver sendo pregada, então nós vamos escutar a explanação da palavra de Deus. Então fale consigo mesmo, quer dizer, fale baixinho. A altura que você fala em línguas é você que regula. Então, você pode, por exemplo, estar do lado da sua esposa, na cama, orando, e ela não saber que você está orando. Você não vai perturbar o sono dela. Você está... Você pode estar falando baixinho. Você regula. Se quiser gritar, pode. Então você que regula a altura. O Espírito Santo mora dentro de você. Se você permite que ele fale, ele vai falar. Agora, você não está aí debaixo de demônios, do domínio de demônios. Demônios que obrigam as pessoas a fazer as coisas. A falar numa voz rouca, de falar diferente, de xingar, dizer palavrões, pular no fogo, pular na água. Demônios é que fazem essas coisas, obrigam as pessoas a fazer o que não querem fazer. O Espírito Santo não. Então, não dê desculpas para fazer coisas erradas. Então, o apóstolo Paulo, ele traz uma regulamentação para aí esse uso dos dons na igreja. Por quê? Porque ele sabia o que estava falando. Ele era usado, portanto, ele poderia ensinar. Quanto a falar em línguas, se alguém falasse com o apóstolo Paulo assim, ah, mas você fala em línguas? Ele diz, olha, eu falo mais em línguas do que todos vós. Então,
Quando nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo mandar as pessoas, não, vocês vão de navio, eu vou a pé. Ele ia orando em línguas o tempo todo, ele usava o tempo disponível para orar em línguas, para ser edificado, para se tornar forte espiritualmente, orava muito em línguas. Ele fala, olha, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, ora em línguas. Então, ele orava em línguas, falava em línguas, e ele dizia sempre, falo mais do que todos vós. Então, se alguém chegasse, Paulo, mas você está falando sobre profecia, e você conhece sobre isso? Então ele poderia dizer, olha, sim, Deus me usa em profecia. A profecia vem para quê? Para consolar, edificar, exortar. Então nós vamos ver esses dons, nós vamos estudar agora mais detalhadamente, cada um, como é que funciona, como vem a manifestação desse dom. E nós vamos estudar aí para que serve cada um dom, como ele é encaixado aí na obra de Deus, para melhorar a qualidade dessa obra de Deus que está sendo feita. Como ele vai trazer grandes resultados para a obra de Deus. Então a lição, ela é sobre a importância dos dons espirituais. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, que deveria ser cheio do Espírito Santo e deveria estar sendo usado com pelo menos um dom do Espírito Santo, então e você não tem ou não está sendo usado, então ao invés de você usar essa lição para falar mal daqueles que são usados por Deus, daqueles que são capacitados pelo Espírito Santo e estão fazendo a obra de Deus, então você use para falar da importância, a importância dos dons espirituais que nós estamos estudando para a obra de Deus. Então muito cuidado, porque nós estamos vivendo aí uma época em que as pessoas, como não são usadas por Deus, ficam falando mal de quem é usado. Passam mais tempo falando dos pontos negativos, enxergam os pontos negativos, são uma beleza para enxergar os pontos negativos. Mas os pontos positivos esquece. Parece que não existem para essa pessoa, porque como não opera nele, então ele vai falar mal das pessoas que são usadas nisso. Então tome cuidado com isso. Nessa lição você pode aí ir para o rumo errado da lição. A lição está dizendo a importância dos dons espirituais. Então nós vamos estudar como e por que esses dons são importantes, tanto na igreja como fora da igreja, na evangelização. A nossa verdade prática diz: os dons espirituais são concessões do Espírito Santo, objetivando expandir, edificar, consolar e exortar a igreja de Cristo, para que ela cumpra eficaz e plenamente a missão que Deus lhe confiou. Vamos ver aí para que é que os dons espirituais são concedidos aí. Então são concessões, são concedidos pelo Espírito Santo. E qual o objetivo do Espírito Santo? Qual o objetivo de Deus nessa distribuição desses dons do Espírito Santo, dessa concessão? Então veja aí, expandir quer dizer, visam o crescimento numérico da igreja. Então, na evangelização, ganha almas, né? Vai crescer numericamente. E vai crescer também de que maneira? Espiritualmente, vamos ver. Diz, olha, edificar, consolar e exortar, que são aí 3 características do dom de profecia. O dom de profecia vem para consolar, edificar e exortar. Para que tudo isso? Para que, olha, a igreja cumpra eficaz e plenamente a missão que Deus lhe confiou. A missão da igreja é ganhar almas. Agora, e as almas que foram salvas? Então, tanto para ganhar almas os dons espirituais são importantíssimos, quanto para a igreja em si, para que ela seja consolada, edificada, exortada, para que ela cresça na fé, para que ela também cresça na comunhão. Então tudo isso é importante. Veja um exemplo. Se nós vamos evangelizar,
nós pregamos o Evangelho. Ganhamos almas? Ganhamos. Agora, quando nós vamos fazer aí uma cruzada evangelística e tem aí os cantores, os pregadores, tudo bem, nós ganhamos almas, ganhamos. Agora, e se lá ocorrerem aí milagres? Essa pescaria terá maior resultado ou menor? Então veja bem, quando existem manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, quando ocorrem milagres, se ganha muito mais almas do que se não acontecerem. Isso é evidente. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus está fazendo 100 anos. Mas como é que essa igreja começou? Com o que essa igreja começou? Como essa igreja conseguiu crescer e ficar deste tamanho que está? Com quantas pessoas salvas? O que ocorreu? Então, nós vamos estudar o início da igreja e nós vamos ver que a igreja cresceu porque sempre houveram as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo sendo aí operadas através dos crentes. E é muito importante que a igreja continue marchando da mesma maneira que começou, sendo usada poderosamente pelo Espírito Santo. Assim a igreja continuará a sua tarefa, a tarefa de ganhar almas, e com um povo que realmente acredita no poder de Deus e que exerce a função de exército de Deus na terra. Bom, o que significa essa palavra aí, dom do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo aí, que nós estamos estudando nessa lição? Então, essa palavra, no original, é carisma, ou charisma, como está escrito aí. Tanto faz você dizer uma coisa como outra. Então, esse carisma é uma concessão, é uma capacitação do Espírito Santo. Agora, lembre-se, existem dons naturais e existem dons sobrenaturais. Nós estamos estudando sobre os dons sobrenaturais do Espírito Santo. São operações sobrenaturais do Espírito Santo. Capacitações sobrenaturais, não é coisa natural. Então, muito cuidado. Porque como as pessoas não recebem, não são usados nos dons sobrenaturais, eles começam a inventar que os dons naturais são dons do Espírito Santo. Acontece muito isso. Alguém dizer assim, o dom de pregar, fulano tem dom de pregar. Não, não existe esse dom do Espírito Santo chamado dom de pregar, não. Isso aí é natural, a pessoa nasce com essa capacidade de saber falar bem, falar em público. Ele não tem aquela timidez, né? A pessoa também, o que? Estuda para pregar, ele decora um texto, ele vai estudar ali, fazer uma exegese dentro daquele texto, né? Vai estudar aquilo ali, vai escrever um resumo. Ele estudou. Isso aí não é sobrenatural. Faz um curso, tem muita gente que faz um curso aí, né? Homilética e tal. Então vai aprender como pregar. E tem pessoa que não faz curso nenhum e sabe falar em público. Assim como existe aí um político que sabe falar bem em público, né? Então, a pessoa tem isso naturalmente. Por exemplo, fulano tem o dom de tocar. Não, ele não tem dom do Espírito Santo para tocar. Ele tem aí um dom natural, ele nasceu com essa tendência a ser um musicista, um instrumentista, né? Ou saber cantar. Isso não é um dom sobrenatural do Espírito Santo. Então tome cuidado com isso. Tem muita gente aí confundindo as coisas, tá? Então nós estamos falando aqui de dom sobrenatural. E os dons do Espírito Santo são os 9 dons alistados aí em 1 Coríntios 12. Então tem lá a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, separando aí pelo uso, né? Depois vem aí o dom fé, depois milagres, depois dons de curar, depois profecia, dom de línguas e dom de interpretar as línguas. São 9 dons, esses dons do Espírito Santo.